Boa noite, amigos, boa noite, alunos. Esse é um vídeo sobre a grande Revolução Cultural Proletária, Revolução Cultural, a pedidos, né? Então tá, primeira coisa, um período histórico da China, né? Entre 1966 e 1976, foram 10 anos de Revolução Cultural. Começou com uma discussão sobre as artes quando a esposa do Mao, a Madame Mao, né? A Jiang Xin, parece, esqueci o nome dela exatamente. Ela lança umas óperas, né, inspiradas na Revolução de 49. Podemos dizer que essa revolução cultural foi um passo adiante à Revolução de 49. A Revolução de 49 teria sido mais uma fruto de uma frente, de um Partido Comunista com uma frente, né, uma revolução nacional e democrática que caminhou para o socialismo, e ali é um passo adiante no socialismo. Essa revolução cultural, a primeira coisa é que ela não tem nada a ver com Gramsci. É falado aí em revolução cultural, em marxismo cultural. A revolução cultural é uma discussão do marxismo chinês, do maoísmo. Então, naquele momento, coloca-se para o mundo inteiro, né, o maoísmo como um terceiro momento do comunismo, porque as discussões que se colocam são avançadas. Então, a primeira discussão é como transformar um país que está num caminho de um ser um marxismo de boca e na prática um capitalismo, quer dizer, um revisionismo, quer dizer, para de novo um socialismo. Esse é o desafio, né? Então, o grupo de Mao, depois dos anos 50, da industrialização e da criação das cooperativas no campo, o grupo do Mao, ele está enfraquecido, e a direita dentro do partido cresce, liderada por Deng Xiaoping. A solução do grupo de Mao, né, a gente fala só Mao, mas é um grupo, né, que ainda tinha bastante poder, é que Mao, naquele momento, ele tinha prestígio entre os jovens, chama os jovens para criarem uma forma de democracia direta, chamada Guarda Vermelha, as Guardas Vermelhas. E inicialmente cria-se a Comuna de Xangai, que seria ali uma forma de viver de forma compartilhada. Tem um documentário sobre a Comuna no GAPB, no Grupo de Estudos ao Povo Brasileiro. Tem um documentário sobre uma comuna lá no tempo da Revolução Cultural. Então, é a ideia de pôr em prática as ideias do Marx, né? Criar comunas para combater a sociedade das mercadorias, a reificação, a coisificação, dividir, partilhar, avançar no sentido do sistema cooperativo, que seria lá o objetivo final do socialismo. Avançar um passo adiante no socialismo e mudar hábitos, comportamentos, fazer uma transformação na superestrutura também, não só na estrutura que estaria estatizada, mas modificando a superestrutura, quer dizer, hábitos, comportamentos, a parte cultural seria um passo para reviver esse socialismo. Então, temos então a participação das massas, né, em campanhas que o grupo de Mao lança, a juventude atende, e na prática tem a discussão que o Jones Manuel, por exemplo, sempre puxa: cadê o definhamento do Estado no socialismo? A Guarda Vermelha, segundo Jason Manhur, que é a minha fonte, esse youtuber maoísta americano, ela é uma forma de democracia direta, porque a Guarda Vermelha ela enfrentava o Estado, enfrentava o Exército, e nessas campanhas eles conseguiram pautar para o Exército, por exemplo. As Guardas Vermelhas pautavam que o Exército deveria ter os seus oficiais servindo como soldados uma vez por semana do mês, para saber ali se o rancho está bom, se estão sendo maltratados, como é que é o tratamento. Então, o oficial servindo como soldado, uma parte da semana, ele vivenciaria o que é ser subordinado de novo, que muitas vezes a pessoa esquece. Também essa questão de combater esse socialista burocrata, só de boca, o cara de gabinete. Então, daí essa atitude bem proativa das Guardas Vermelhas contra os burocratas, e nisso fechou-se a universidade para se repensar, porque ali havia pedantismo acadêmico, né? E logo depois se reabriu.
Mas aí a ideia é que os intelectuais também fizessem um trabalho no campo, ajudassem os mais pobres. Criou-se brigadas de médicos que iam em cada aldeia, não é? E a juventude ia para o campo fazer trabalhos manuais, e era um grande debate de que a gente deveria abolir a diferença que existe na sociedade entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, braçal, entre o campo e a cidade, e entre homem e mulher. Debateu-se tudo isso. Então, a experiência, ela realmente é importante para quem discute o definhamento do Estado. Daí a atração grande que os anarquistas franceses, né, os anarquistas têm, ou deveriam ter, discutindo essa experiência, porque foi uma experiência de democracia direta, e ela teve como um líder muito importante Lin Piao, que foi quem pegou as obras do Mao Tse-tung e recolheu citações, criou um manual, que é o Livro Vermelho. Ele foi genial em recolher ali por temas, né? Pretendo falar do Livro Vermelho mais adiante. Então, primeiro o Exército passou através de campanhas e diretivas, a discutir e ler essas citações. Todo mundo, todo soldado, todo oficial, todo mundo do Exército deveria ter um livrinho vermelho e debater isso, e discutir. Então, a teoria ela tem que estar na boca, na ponta da língua de todo mundo. Depois produziu-se milhões para também as massas discutirem, né? Para todo mundo, para uma manifestação, né? Convocado para a manifestação, trazia o livro e tudo. Era algo importante para a pessoa conseguir um emprego nessa época, por exemplo. Conhecer o livro vermelho. Então, nesses primeiros momentos, o que ficou para aqui para o Ocidente são os excessos. Os excessos foram um tema, logo depois dos primeiros 3 anos, os excessos assim, da Revolução Cultural foram debatidos num congresso, e Lin Piao, que era o grande líder e um cara bastante à esquerda mesmo, foi convocado para explicar as violências físicas, os excessos. Ele se negou. Então, houve também uma discussão dele com a esposa de Mao. O partido exigiu que ele fizesse uma retratação, explicasse os excessos, essa discussão, e ele se recusou. Então, ele passou por uma posição cada vez mais isolada, e em 71 ele morre num acidente bastante misterioso, em que ele estava indo com o avião que explode para a União Soviética. Então, depois da morte de Lin Piao, o grupo dele é expulso do partido, e a coisa vira um pouco para a direita. A Revolução Cultural ainda prossegue alguns anos, mas com a morte de Mao, fica o grupo da esposa de Mao, mas que não se sustenta. O Exército interfere. O Exército, como eu expliquei, tinha interesse, né, em reduzir o poder das Guardas Vermelhas, o Exército foi amplamente questionado. A ideia assim, de que o Exército vai ser separado da sociedade, o povo também deveria opinar sobre o Exército, ter armas. Isso foi debatido, né? A Guarda Vermelha, em um certo momento, assim, questionou a autoridade do Exército. É bastante curioso que ele tenha vindo a interferir em 76, né, dando um golpe militar de Rua Kofeng, afastando o grupo da esposa de Mao, a velha guarda maoísta. Na época, debateu-se que ali, no julgamento da esposa de Mao, o que na verdade estaria se condenando eram as ideias do próprio Mao. Mas hoje a China ainda de boca é maoísta, né? Então, assim, bom, pelo menos de boca era maoísta. Eu vi uma palestra do Alain Badiou que problematizou da seguinte forma: apegou-se à ideia, a China atual, né, a partir de Deng Xiaoping, que cresceu ali politicamente depois da morte do Lin Piao, que aparentemente Lin Piao seria um sucessor de Mao. Havia essa ideia no ar, e depois da morte de Piao, há quem comente que o entusiasmo baixou, e o grupo também de esquerda foi expulso do partido, porque há a suspeita de que Lin Piao tentou um golpe militar.
Essa, inclusive, essa que é a versão do Estado chinês até hoje. Então, Lin Biao é uma figura bastante controversa, tem até uma linha maoísta, que é megalomaoísta, que o pessoal brinca, que é Lin Biaoísta. Tenta avançar além, em cima dos textos do Biao, falando sobre guerra popular e coisa e tal. Mas o que ficou para, por exemplo, os naxalistas da Índia, os maoístas da Índia, avaliam que Biao era um confucionista, quer dizer, ele estava apegado à ideia de que a educação tem que ter castigo físico. É isso que eles querem dizer. Aí isso complica ali, no processo de corrigir os revisionistas, seria com violência, aí deu nos excessos, isso foi cobrado dele, posteriormente também foi o ponto principal ali no julgamento da esposa de Mao e da velha guarda maoísta. Os excessos contra os revisionistas que implicaram em violência física. Então, bom, tem outros pontos da GRCP, né, Grande Revolução Cultural Proletária. A campanha era abolir a moda, por isso todo mundo vestia aquele dolma maoísta, não é? As universidades foram fechadas, depois foram abertas. Adotou-se a ideia de que além de teoria tinha que ter sempre prática, não é? Porque o Mao fala num texto sobre a contradição. Não basta você conhecer a maçã, você tem que também prová-la. Então, a prática é o critério. Não existe essa separação teoria e prática para o Mao, né? Não existe essa frase que tem no Brasil, na prática a teoria é outra. Se na prática é diferente, sua teoria é outra, você está apenas deixando de enunciá-la. Existe uma teoria que você não contou, que redundou naquela prática. É igual o GACB, que é o Grupo Cipriano Barata. Nossa teoria é a prática. Para o maoísta também. Então, eu acho que esses são os principais pontos, né? Para a gente entender, eu creio. Por exemplo, Lin Biao se opôs à Zona Econômica Especial, aquela conciliação do Nixon com a China, chefiada pelo diplomata Zhou Enlai, e ele ficou isolado depois disso também. Então é uma figura bastante central e controversa. É o Lin Biao, que recolheu as citações da obra do Mao, né? Foi uma figura central, principalmente nos primeiros 3 anos da Revolução Cultural. Fica aí, eu tenho um vídeo sobre ele, contando esse episódio aí. Quem quiser se aprofundar, então tá aí colocado a Revolução Cultural. Eu vi muitos vídeos que ela teve um impacto grande na França. Os maoístas foram uma força muito grande em maio de 68 e foram pioneiros. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso aí. A Gauche Proletarienne, a esquerda proletária. Não era um partido centralista democrático, não, era bem anárquico. Então, o Alain Badiou opõe stalinismo e maoísmo com base nesse anarco-maoísmo aí que ele tanto seduziu a juventude francesa, os intelectuais dos anos 60. Tá? Eu tenho um texto sobre a história da esquerda proletária, muito interessante. Um deles chegou até a falar num concerto dos Rolling Stones, eu vou ler isso posteriormente. Bem interessante, a gente conhece pouco. Então, legal, boa noite.